Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre um assunto que eu achei bem legal, que passou aqui na minha timeline, que é um psicanalista ensinando um jogo para que a gente faça com adolescentes, né? Então, é um jogo desenvolvido por uma psicanalista, que eu tenho certeza que foi tese do doutorado dela, que eu tenho certeza que foi muito estudado e foi muito elaborado, e para ela chegar nesse contexto tenha sido um trabalho e tanto. Mas uma coisa que passou pela minha cabeça, que, claro, não era disso que eles estavam falando, e não é esse o propósito do jogo, mas por que que a gente usa tantos recursos para lidar com adolescentes, que são adolescentes que conseguem se expressar, que precisam ser escutados, que precisam ser ensinados a se expressar? Por que que a gente precisa, sente a necessidade de usar tantos recursos? E aí eu tô falando de jogos, música, né? Não sei, o que quer que vocês usem. Eu fico pensando o quanto é difícil para a gente sustentar o silêncio do adolescente em análise. Não só do adolescente, mas nesse caso a gente está falando só de adolescente. O quanto é difícil a gente fazer com que ele entenda o que é uma análise, e isso é um problema nosso. O quanto é difícil fazer o adolescente se vincular a gente e confiar no nosso trabalho. E isso tem a ver com a gente e não com ele. Então, quanto mais difícil, né, o que eu chamo de análise difícil de um adolescente, quanto mais difícil é, mais a gente tem que trabalhar. E aqui eu não estou dizendo trabalhar no intuito de buscar recursos. Eu estou dizendo trabalhar mais a nossa voz, trabalhar mais o nosso discurso, trabalhar mais a nossa escuta. Quantas vezes um adolescente está ali falando de K-pop com vocês e vocês só dizem, tá falando de K-pop, tá, vai falando, né? E a gente não pensa que esse é um conteúdo rico, porque é um conteúdo riquíssimo. É um conteúdo rico para a gente entender o que ele está falando por trás, mas é um conteúdo riquíssimo para a gente formar esse vínculo com o adolescente. Eu fico pensando que o silêncio, ele precisa também ser escutado. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele não quer conversar comigo, ele está dizendo que ele não confia em nenhum adulto, ele está dizendo que eu sou amiguinha do pai e da mãe e vou trair ele, porque todo mundo trai ele. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que não adianta ele me falar que ele vai ser desconsiderado, assim como ele é desconsiderado pela família. E não estou aqui, gente, falando que não precisa, não deva ser usados recursos, né? Eu uso recursos também, quando eu acho importante. E esse momento de importância não é pelo silêncio do adolescente. É talvez para criar algo mais dinâmico, mais divertido, porque nem sempre vir aqui conversar com uma pessoa é legal. Para adulto, para mim, não é, nem sempre é legal conversar com a minha analista. Mas faço, porque eu entendo como adulta que às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Adolescente talvez não entenda isso, que é uma coisa que, inclusive, deve ser englobada na análise, mas que a gente pode tornar isso mais divertido. Agora, recursos como formas de fala, não sei o quanto isso é benéfico, não sei o quanto isso, tem silêncio, eu vou colocar um recurso aqui. Não sei, eu acho que também isso parte da nossa, do nosso desconforto em criar esse vínculo com esse adolescente, do nosso desconforto em lidar com a rivalização que geralmente o adolescente faz. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, o que vocês usam, como usam, mas estava pensando e achei legal compartilhar. Um beijo, boa semana, até quarta.